Uma das coisas que eu faço questão de fazer em sala de aula é incentivar os alunos a se conectar a alguma dessas associações. Se não quiser se conectar ao SIGRE, pode se conectar ao I3E, pode se conectar a outras que existem, mas você se conecte a alguma coisa, né? Porque você ficar ali só voltado para dentro do seu curso, é, do seu trabalho enquanto estudante, né? Você não vê realmente a realidade do que o mercado está produzindo, do que está sendo feito. Esse é outro aspecto assim que realmente pesou muito, né, da gente começar a ter essa preocupação de tentar realmente fazer registros para, né, ter continuidade e ajudar a marca Etcéia a crescer no mercado. Olá, seja bem-vindo ao Tisseia Talks, o podcast da Tisseia que reúne pessoas, ideias e tendências do mercado de infraestrutura energética. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a experiência que vira referência. Estou aqui com o gerente de Engenharia de Proteção, Controle e Telecom da Tisseia, Rodrigo Kenzo. Obrigado pela participação. Prazer estar aqui. E com o professor de Engenharia Elétrica da PUC Minas, Júlio Lima. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço a oportunidade. Muito Vamos, obrigado. vamos falar dessa questão. Na prática, você aprende muito ali com o trabalho, com o que vai desenvolvendo ao longo dos anos. O que é pegar essa prática, colocar às vezes num trabalho ou fazer uma apresentação dentro de uma universidade para levar essa experiência para os alunos? Kenzo, vamos começar com você. Olha, é algo muito diferente, assim. A gente até remete à época que a gente está na faculdade, às vezes a gente acaba não valorizando tanto isso, não vendo tanto isso, e depois, quando a gente está na posição contrária, a gente vê a importância de passar experiências e passar como é o mercado, porque, principalmente na engenharia elétrica, é um mercado muito amplo, né? Você pode trabalhar em muita coisa. A faculdade, em geral, ela tenta abordar N aspectos da engenharia elétrica, então você conseguir trazer a sua realidade de trabalho e da minha área aqui no caso, né, produção, controle e telecomunicações, eu vejo que traz um outro insight, assim, uma outra visão dos alunos, né, para que eles se interessem pela área e possam, né, vir a trabalhar nesse mercado. Professor, e o que agrega um profissional com uma vasta experiência que tem ali desafios de mercado mesmo, levar e traduzir esse conhecimento para os alunos que estão em formação junto ali com o senhor, que vem trazendo talvez novidades do mercado para poder realmente acelerar e crescer, acrescentar? Bem, a primeira grande contribuição é ajudar na formação desses novos profissionais, né. Agora, eu gostaria de enfatizar o seguinte, que essa coisa de preparar trabalhos técnicos, né, apresentações, é um aprendizado, é uma caminhada de longo tempo da profissão, né. Então, as pessoas, quando estão com menos experientes, às vezes dão menos importância a isso, mas na verdade isso contribui bastante, não só para o crescimento pessoal, mas também para o crescimento de outras pessoas, né. Porque o avanço em qualquer campo de conhecimento, né, e a engenharia elétrica não fica fora disso, né, ela se dá por esse compartilhamento de ideias, né. Quando eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma pesquisa bibliográfica. Então eu vou buscar dentro daquele, meu campo de pesquisa, o que que os outros profissionais estão escrevendo a respeito, e aí eu já começo o meu aprendizado, né. Então eu acho que é muito importante que as pessoas valorizem isso desde o início da sua caminhada profissional. E de que forma que deve ser valorizado, assim, por exemplo, a pessoa acha que começou no emprego, às vezes não vai estar fazendo algo relevante, mas até aquelas tarefas que estão de início, assim, elas podem gerar conhecimento que pode ser compartilhado? Eu creio que sim, né. Eh, Hoje eu estou na academia, né, mas eu trabalhei durante praticamente 30 anos na CEMIG, né, e quando eu estava na posição do Kenzo, né, como líder de equipe, eu tinha o trabalho de ficar incentivando os meus colegas de equipe a transformarem aquela experiência do dia a dia que eles tinham ali, em trabalhos técnicos para serem apresentados em seminários, né, seminários, conferências, né. E eu notava o seguinte, que alguns recebiam bem essas propostas e outros não davam o valor devido, né. E quando a empresa enviava esses profissionais para participar desses seminários e dessas conferências, eles viam pessoas de outras empresas apresentando exatamente aquela experiência que eu disse a ele que podia se transformar num trabalho técnico, Perde a né. oportunidade, às vezes, de ter um destaque. Perde a oportunidade de ter esse destaque, de ter,
essa valorização, né. Então é importante que as pessoas enxerguem isso até mesmo como uma própria valorização pessoal, né. Eu, enquanto professor, eu incentivo os alunos a se conectarem no universo da engenharia elétrica, buscar esses trabalhos técnicos, né, em todos os meios, seja através, dos artigos que são publicados em seminários, conferências, através das revistas, né, porque ali a pessoa vai se conectando e vai vendo que ela pode também participar desse universo compartilhado, digamos assim. Rodrigo, pode Eu falar. queria fazer um comentário só, né, até da primeira parte que o professor falou, e realmente, no início da carreira, a gente entra muito focado em entrar no mercado de trabalho e a gente, às vezes, fica com a visão de que para entrar você tem que entregar o trabalho da empresa ali, e essa parte de escrever e relatar experiências fica um pouco em segundo plano. Isso eu digo até pela minha experiência, sabe. E até na Tisseia foi um processo longo, né, teve um outro colega ali que trabalhava na equipe ali que começou isso e ele me puxou junto e daí a gente começou a trabalhar bastante nesse sentido. E hoje, né, aí é duro porque o tempo passou, né, mas a gente vê experiências que tivemos até no início, igual você mencionou, né, experiências que logo no início ali nos 2, 3 primeiros anos de trabalho que a gente teve, que a gente poderia ter relatado, registrado e gerado, né, um artigo, ou compartilhado essa experiência com outros e, né, enfim, mudado a posição no mercado, mas passou, né. E aí, como o professor Júlio comentou, acho que o meu trabalho aqui hoje na TSE também é pegar a equipe e tentar incentivar eles a fazer isso, né, de tentar mudar e essa importância realmente de relatar as experiências, escrever e tentar, né. Fazer o nome, né, virar uma referência, igual o professor estava falando, assim, porque naturalmente acaba acontecendo, quando a pessoa vai publicando, vai dividindo esse conhecimento, as pessoas procuram ela para poder absorver, para poder aprender. Eu lembro aqui, você desenvolve lá em Curitiba, eu esqueci foi o nome do professor lá da Universidade Federal do Paraná, O professor Matheus. professor Matheus, vocês têm um trabalho junto que faz alguns módulos junto com os estudantes de engenharia elétrica. Essa experiência suas virou um paper que você vai apresentar, inclusive, com ele no SIGRE. É, não sei se vou apresentar ainda, Ah, né, a gente mandou para aprovação, né, ainda tem uma boa, como tá etapa nessa de etapa. análise ainda, né. Uhum. Mas assim, foi feito um resumo, né, a gente escreveu sobre a experiência, como a gente desenvolveu o curso, qual é a ideia dele, né. E assim, até como o professor Júlio comentou, na hora que você vai montar o seu paper, aí você tem que estudar outros, até eu estudei um dele por acaso, né, que ele fez um para o STPC do ano Sim. retrasado, né, Júlio, É. do seu curso na PUC Minas, que a gente começa a estudar outras experiências, e aí a gente até começa a ajustar alguns detalhes da nossa, né, baseado nos relatos ali, né. Então, realmente assim, a gente buscou fazer esse artigo, né, esse paper aí, né, assim, a aprovação ou não, eu não, né, está em análise, né, Eu mas falei, mas assim, assim, é participar, de construir mesmo. mas assim, o fato de ter estudado para poder fazer, já digo que foi um ganho muito grande para nós, para o curso, sabe, porque eu e o professor, a gente teve que estudar isso para ver experiências e ajustar coisas no nosso. Partindo desse depoimento aí do Kenzo, eu vejo que é muito importante esse trabalho associativo, esse compartilhar. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer a sua pesquisa de modo isolado, né, mas existem, digamos, associações, né, de profissionais que você pode participar, interagir com outros profissionais que estão ali dedicando um pouco do seu tempo livre, até incentivado pela própria empresa, para poder avançar. No nosso caso, é a ciência da engenharia elétrica. Ele falou aqui do SIGRE, né? Nós somos membros do SIGRE, também sou. Somos membros, inclusive, do mesmo comitê de estudos do SIGRE, né? E eu sou, de certa forma, assim, um apaixonado com o trabalho do SIGRE, porque eu sempre gostei desse trabalho associativo. As pessoas compartilham, compartilham. Ali você aprende muito, né? Você leva o seu conhecimento, mas você também recebe muito conhecimento. Então isso te ajuda a crescer enquanto profissional, né? Então, agora nessa etapa da minha atuação profissional, em que eu sou, professor na universidade, uma das coisas que eu faço questão de fazer em sala de aula é incentivar os alunos a se conectar a alguma dessas associações. Se não quiser se conectar ao SIGRE, pode se conectar ao I3E, pode se conectar a outras que existem, mas você se conecte a alguma coisa, né? Porque você ficar ali só voltado para dentro, do seu curso, eh do seu trabalho enquanto estudante, né, você não vê realmente a realidade do que o mercado está produzindo, do que está sendo feito. O mercado e as pessoas que estão nele, eles enxergam
as pessoas, os profissionais e as empresas que têm profissionais assim que dividem o conhecimento também de uma forma diferente, isso valoriza tanto a marca quanto a pessoa? Isso tem uma, né, vou dizer pela minha experiência, assim, uma certeza grande, assim, né, a gente passar relatos, esses registros, né, essas experiências que foram compartilhadas, às vezes caem outros projetos, outras oportunidades, né, que o pessoal vê que a gente gerou um registro ali, viu que realmente aquilo ali foi real, e dá uma segurança para empresas, pessoas, né, porque Uma no final credibilidade também. isso passa uma credibilidade, né. No final, do outro lado, também você tem um engenheiro, uma pessoa técnica, né, que às vezes, sem ter esse registro, né, e que não vou dizer que foi validado, mas que foi visto por vários, né, pelo mercado, vamos dizer assim, passa essa segurança, né. Então, esse é outro aspecto, assim, que realmente pesou muito, né, da gente começar a ter essa preocupação de tentar realmente fazer registros para, né, ter continuidade e trazer ajudar a marca Etcéia a crescer no mercado. E ajuda também, por exemplo, o cliente a aproximar também, porque ele já vai conhecendo um pouco do seu trabalho, sabendo, isso é real, professor? Com certeza, com certeza. Eu penso que é um jogo de ganha-ganha, né. Eu citei aqui que eu trabalhei na CEMIG durante 30 anos, né, a CEMIG ela é associada ao Sigre, por exemplo, né, ela envia os seus profissionais, ela incentiva que os profissionais participem dos diversos comitês de estudo da organização. Por quê? Porque, ele traz esse aprendizado para dentro da empresa, ele ajuda a desenvolver os processos da empresa a partir da experiência que ele, Debateu com outros, debateu, que ele leu. recebeu compartilhando com outros técnicos, não só, do Brasil, mas também do exterior. Então, essas pessoas que vão, eh, levando a sua vida profissional e, ao mesmo tempo, buscando fazer esse compartilhamento, essa participação associativa, ele começa a se tornar referência, né. Lá na empresa dele, ele vai ser referência. Olha, aquele profissional nosso, ele participa dessa organização, ele está sempre todo ano, produzindo algum paper, apresentando, levando a experiência da empresa, e quando ele retornou, ele ajudou a resolver um determinado problema aqui no nosso processo, no nosso produto. Então eu acho que é um jogo em que todos ganham. Agora, tem que haver uma disposição do profissional, né, o profissional tem que querer, porque eu posso citar a minha experiência quando eu estava lá no dia a dia da CEMIG. Muitos dos trabalhos que eu tinha que fazer, não dava para fazer durante o expediente, eu fazia em casa, né. Então, alguns colegas eu convidava para participar, recebiam bem esse convite, iam participar, mas outros às vezes não estão dispostos, né, a sacrificar um pouco do seu tempo livre, né, É porque pra é uma isso. estrada, né, É uma tem que ser estrada, é uma é uma caminhada. caminhada, você tem que Isso. começar aqui para acabar lá, não dá para. É. Exatamente. E isso daí, assim, não tem jeito, é assim que funciona mesmo. Por exemplo, esse ano o deadline para entregar o negócio do Segredo de Paris foi 1 ou 2 de janeiro, ali, foi no começo do ano. A minha semana entre Natal e Ano Novo Foi resolvendo. Você trabalhou. foi trabalhando, cara, fui fazendo. Eu tava de férias, né, na Aham. TSE, né, a TSE parou lá em Curitiba, mas eu tava lá estudando, baixando artigo, falando com o professor Matheus para ele revisar, Aham. sabe, Que então também estava de eu férias, também estava né. de férias, mas também tinha que fazer, né, então, é isso aí mesmo, sabe, a empresa, querendo ou não, ela tem os marcos dela, os deadlines, e você é cobrado por isso não muda, sabe, você tem que ter essas entregas, né, porque, assim, o que traz resultado direto para a empresa, querendo ou não, é os projetos, as entregas, né, enfim. Isso daí traz um resultado indireto, importante, mas indireto, né. Então isso acaba, assim, tendo que necessita de um esforço paralelo ali, muitas vezes, e é isso aí, né, professor. Acho que realmente Mas agora ele vai apresentar o artigo dele em Paris. É, ele já foi para o Japão. o Então, Japão não já deixa foi. de ser, um ganho direto para ele como bom Uhum. profissional, né, dedicado, que dedicou um pouco do seu tempo livre, mas a empresa também ela vai ganhar na medida Em em que em reputação, em reputação, né, quando ele autoridade. projetar lá a sua experiência, vai estar lá a logomarca da empresa, Uhum. não é? Exatamente. É uma experiência que veio da empresa, e quando ele retornar, ele vai retornar com uma bagagem maior de Uhum. conhecimentos, que ele vai aplicar esses conhecimentos onde? Na empresa, No dia a dia. no dia a dia. Até isso puxa uma outra pergunta, é a seguinte, por exemplo, essa publicação, você mostrou o seu desafio, provavelmente vai estar lá o que que pode ter dado errado, como que vocês superaram o desafio e como que está funcionando. Aí você está ajudando, por exemplo, o Júlio. Aí você pega um papel do Júlio,
lê o paper dele, descobre aquilo, aí você consegue trazer para cá. E essa troca de conhecimento vai fortalecendo, e impulsionando talvez a área para poder crescer, para as pessoas pesquisarem cada vez mais, testar algo novo. Vocês acham que é por aí? Assim, até quando a gente pensa essa questão de paper, essas coisas, eu tinha uma visão até antes de que você tem que trazer algo extremamente inovador, sabe. Basicamente Uhum. você tem que reinventar a roda para ser digno de um paper, sabe. E isso foi um conceito que eu tive que mudar com o tempo, sabe. Às vezes você trazer experiências que tenham pontos ali que você queira que foram relevantes para você e às vezes trazem informações que ajudam outros a resolver mais rápido e eles podem acrescentar com uma outra experiência, sabe. E isso, assim, fez a gente enxergar isso, a gente tem trazido muito para nossa equipe lá, de que, cara, talvez tem experiências que pode não parecer muito relevantes, mas talvez sejam. E aí, às Uhum. vezes, a gente tem que ter só essa coragem, a vontade de pôr isso e deixar o conselho, né, os Os pares, avaliadores, né, avaliarem se realmente, né. e tem aquilo, né, porque, por exemplo, o que você está sofrendo aqui, não necessariamente vai ser o que alguém está sofrendo lá nos Estados Unidos, na França, mas pode ser o que a pessoa está sofrendo na Espanha e lá em um outro país da Ásia, por exemplo. E aí, o que parece que é trivial para o outro é um super desafio. Sim. É isso mesmo, às vezes você não tem que produzir uma coisa totalmente inovadora. Às vezes você, deve apresentar alguma coisa que você vai revisitar um tema, que num primeiro momento pode parecer uma coisa: "Espera, isso aí já é um assunto superado", às vezes não é, né. Eu tenho uma experiência própria, porque quando eu fui escolher o meu tema para dissertação de mestrado, o meu chefe sugeriu um tema, me deu um material para estudar, eu estudei e disse para ele: "Olha, esse tema aqui para mim está superado". Ele falou assim: "Olha, não está. Não está, tanto é que está acontecendo isso e aquilo aqui no sistema elétrico brasileiro, e a origem está aí. Então eu quero que você revisite esse tema, né, e mostre onde é que estão aí os pontos em que as pessoas estão se esquecendo disso", né. E foi muito interessante, porque eu fiz a dissertação, eu apresentei um artigo num seminário, né, isso em 2003. E em 2016 eu fui a uma Bienal do Sigre em Paris e me deparei com um colega da Índia, Com um problema. apresentando o mesmíssimo problema. E eu perguntei para ele: "Mas isso é problema na Índia?", né, como quem diz: "Olha, Tá isso superado, ainda é que problema?". isso. Ele disse: "É problema, porque os engenheiros mais experientes, eles se aposentam, vão embora para casa e muitas vezes não é possível transferir isso para os mais jovens. Então, muitos assuntos você tem que revisitar, tem que relembrar, porque na nossa área o problema continua latente". Vocês acham que, por exemplo, ter, a empresa ter profissionais como vocês, que produzem um conteúdo, que levam o nome dela, isso também ajuda a atrair talentos? Pessoas que estão, interessadas em trabalhar, estão vendo que ali, além da oportunidade, de, não sei, de crescimento que pode encontrar, dos benefícios, tem também essa experiência prática que vai talvez transformá-las também em referência? Bom, colocar na nossa experiência ali, acho que isso começou a mudar muito até a visão das pessoas da nossa empresa, né, com essas possibilidades de participar desses eventos, né, e tudo mais. Cria realmente uma visibilidade. Eu acho, assim, até que no primeiro momento talvez muitas pessoas não valorizem isso, sabe, algumas pessoas não têm essa visão, mas talvez como você mencionou os talentos, né, as pessoas que já vão querer enxergar algo a mais e fazer o a mais, elas vão ver isso de maneira positiva com certeza, né, porque elas não vão se prender só ao Não é só o aquilo. dinheiro, às vezes ela tem um outro objetivo. Exato, ela tem um objetivo de um a mais, então até o que o professor Júlio comentou do esforço, essas pessoas vão ter às vezes natural delas, sabe, elas vão ter isso aí, e se a empresa dá oportunidade para isso, eles vão abraçar e vão realmente sair do outro lado. Você que está do outro lado, professor, isso tem aluno que procura isso, que comenta e estimula? Tem aluno que sim, você já nota nele, que ele tem essa perspectiva, né. Eh, a gente tem que entender o seguinte, que no mundo corporativo existem diversos caminhos para o crescimento profissional, né. Da nossa perspectiva, que somos, podemos dizer assim, somos técnicos, né, isso é uma coisa natural de você buscar, né. Agora, muitas vezes existem colegas que estão ali trabalhando ao seu lado que a perspectiva dele é outra. O cara está sonhando em ser, por exemplo, da alta administração, de ser, um gerente,
né, de ser um superintendente da empresa, então ele quer se dedicar mais a assuntos mais administrativos, mais gerenciais, então ele não vai ter essa atenção, né, no sentido de estar buscando produzir coisas para seminários técnicos, experiências técnicas para serem compartilhadas, né. Mas a gente tem que respeitar, cada um tem o seu caminho, né. Você entra numa empresa como engenheiro, não quer dizer que você vai ser um engenheiro trabalhando somente com a técnica, né, você pode, se tornar um coordenador e daí um gerente, e buscar outros caminhos, né, no seu crescimento profissional. Então a pessoa ela escolhe o caminho que ela vai trilhar, e quem é um pouco mais voltado para a área técnica é que busca, realizar esses trabalhos. Por exemplo, vocês 2 que já fizeram apresentações para especialistas, técnicos do mundo inteiro, o que que é ver um trabalho seu lido por gente do mundo todo? Seja no SIGRE, seja no IEEE. Eu sou um pouco novo nisso, mas realmente, pela experiência que eu tive ali, é muito gratificante, né, você vê as pessoas vêm conversar com você, tirar dúvidas e vem o interesse ali, né, no tema, no negócio ali que você está apresentando. Acho que isso até renova as suas vontades, as suas expectativas para os próximos, né, você vê que realmente é algo que Dá traz vontade de interesse. fazer mais. Isso, então realmente, assim, talvez se você fizesse e não surtisse efeito nenhum, resultado nenhum, acho que você até desanimaria e não vê sentido nisso, né, é natural isso, né. Uhum. Mas como você vê, aí você já fica interessado nos próximos, né, já fica: "Putz". Procurando, antenado, quanto que é a inscrição e tudo. Não, e até a sua cabeça, a sua percepção do que você está trabalhando muda, porque você começa a pensar se aquilo é válido, né, ou como você poderia fazer um registro daquilo, de projetos, né. E assim, né, eu digo pela Atseia, né, foram muitos anos ali que a gente fez diversos projetos que talvez depois que chegamos nisso a gente pensou: "Putz, talvez desse para ter registrado várias experiências, várias situações que a gente Deixou não passar, que deixou não passar", por né. falta de experiência Por mesmo. falta de experiência mesmo, né. Então, assim, mas isso tudo é uma construção, né, que é feita. Acho que pelo menos a empresa hoje nesse ponto tem sido muito positiva em incentivar isso, né, porque realmente isso tem que ser incentivado os colaboradores, porque daí o que o colaborador tem que ter só é a vontade e a disposição, né. E aí tudo, os resultados já traz a renovação para os próximos e isso vira um círculo que se autoalimenta, vamos dizer assim, Virtuoso. né. É. Concorda, Júlio? Eu concordo. Eu, da minha parte, ainda falando dessa minha experiência pessoal, né, é muito prazeroso você ver que aquele trabalho que você fez, ele passou a ser citado em outros papers, em outros artigos, né. Esse artigo mesmo, né, que veio da minha dissertação de mestrado e que eu no início, não acreditava tanto que fosse dar a profundidade, que eu buscava, né, depois isso passou a ser citado em outros artigos. Quer dizer, era um assunto que na nossa área, né, era um assunto que estava meio paralisado, era uma tecnologia que já estava mais ou menos consagrada, mas existiam pontos ali a serem discutidos. Uhum. Então, quando a gente trata da ciência em qualquer área, o importante é isso, você tá verificando aquilo que é atual e aquilo que também necessita ser revisitado, né. Então disso aí você pode, produzir muitas coisas, muitos artigos, muitos estudos, né, que vão ajudar a avançar a ciência naquele campo ali. Uma pergunta para vocês 2 assim, de resposta mais rápida. Que conselhos que vocês dão pro jovem da engenharia que está começando carreira, ou então aquele que já não é tão jovem assim, que é jovem há mais tempo, que está ali já trabalhando com bastante experiência, para dar o primeiro passo e realmente escrever? Não tenha preguiça. Realmente, é a inércia de você sair, Da né, zona de da conforto? zona de conforto e pular nisso, né, e ter essa experiência é uma coisa difícil até, a primeira vez, mas depois é o que a gente já conversou, acho que é um ciclo sem contínuo, assim, sabe, você sempre vai fazer isso. O meu conselho é que a pessoa deve se conectar àquela área que ela, está atuando, né, procurar conhecer quais são os temas mais relevantes e acreditar que ela deve realmente, se inserir nesse processo. Ter a coragem que o Rodrigo está dizendo aqui. Uhum. E não desanimar, E assim, não por assim. desanimar, justamente isso. Entender que isso retorna como investimento da própria carreira. Boa. E para saber, assim, vocês 2 que são muito técnicos na área, vocês gostam de ler material técnico?
principalmente quando você tem um problema, é extremamente prazeroso, sabe. É engraçado porque quando você começa num emprego na engenharia, não sei como foi a sua experiência, Júlio, mas eu lembro até hoje quando eu comecei, o pessoal dá, assim, ler manual. E hoje eu trago essa experiência para o pessoal mais novo, eu falo: "Cara, quando você não entende nada, é muito difícil de você ler as coisas, porque você não está entendendo nada, aí você já perde o interesse". Quando você começa a adquirir conhecimento e entender o seu nicho de trabalho, e aí você vai lendo materiais técnicos que você consegue compreender e vão te agregando, aí é algo, assim, Fantástico. fantástico. Assim, quando, por exemplo, vou escrever um artigo, eu digo da inércia, tá, do começar, mas depois você começa e você começa a puxar referência e ler coisas, tudo. Quando você vê, é 2 da manhã e você tá lá lendo ainda E divertindo. e tá se divertindo, sabe. Então é mais ou menos é o que eu É vejo, assim. isso que eu estava dizendo, a questão de você se conectar àquele tema com o qual você está envolvido, né. E nesse ponto, né, volto a frisar, participar de uma associação como essa, como o Sigre, como o I3E, isso é fundamental, porque naquela área que você está atuando, você sabe exatamente quais são os assuntos do momento. O que que as pessoas estão escrevendo? O que é que elas estão O que que elas interessadas? estão interessadas? Uhum. Quais são os problemas? Engenheiro é o cara que resolve problema, né. Então quais são os problemas? O que que a gente precisa discutir? O que que está obscuro, Uhum. né. Eu lá na universidade, justamente por os jovens de hoje fazerem o curso, mas demorarem a se conectar, é uma coisa muito interessante. Quando chega no final do curso, que ele tem que produzir o famoso TCC, a turma fica preocupada, porque qual assunto que eu vou desenvolver? Eu não tenho um tema, não tenho um assunto. Então, uma coisa que eu procuro sempre nas minhas disciplinas é entregar para eles, links de internet, onde ele possa ler revistas de engenharia elétrica, que hoje a maior parte delas são Uhum. gratuitas, Sim. né. Antigamente, na nossa época, tinha que fazer assinatura, tinha que pagar, É. né. Hoje não, está gratuito, está aí o conhecimento. Então aqui, se conecte, leia, procure saber. Você gosta dessa área? Então procure saber o que está fazendo hoje, que você vai encontrar o seu tema. Ok, muito obrigado pela participação. Quando o assunto é bom, convidado tranquilo, passa rápido o tempo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a oportunidade, Danilo, agradeço ao professor Júlio ter aceito o convite. Parceiro. Fica à disposição aqui, microfone aberto para a próxima vez que vocês quiserem voltar. Combinado? Eu agradeço muito. Muito obrigado. Para você que está aí assistindo a gente no YouTube ou ouvindo na sua plataforma de áudio preferida, lembra de dar o like, de deixar um comentário para saber o que achou. Procura a gente, escuta outros episódios. Até a próxima.